Olá, gente, tudo certinho aí? Bom, aqui é o Hugo, mais uma vez, o instrutor desse curso de eletrônica com Arduino, dessa oficina de eletrônica com Arduino que está sendo dada, ministrada aí para a UERJ, né, e para os alunos da UERJ, do IPRJ aqui de Nova Friburgo. E dessa vez, essa aula aqui, ela é específica para tratar de variáveis e também de definições, tá bom? É uma aula que eu resolvi botar aqui nesse curso porque eu achei que seria importante dar alguns conceitos para vocês. Bom, a gente viu que para ligar o LED, né, a gente usa aqueles comandos como digital write, a gente usa um delay também para o LED ficar um tempo aceso e um tempo apagado, para a gente conseguir perceber as mudanças no estado dele. E tem também o comando pin mode que configura o pino onde o LED está ligado, né, para a gente poder acender ele usando esse pino. Enfim, e tem também aquelas estruturas, né, void setup e void loop. Bom, eu vou escrever aqui então as estruturas void setup e void loop e vou fazer um sketchzinho aqui básico para piscar o LED, tá bom? Só para a gente poder começar a aula. Bom, nesse código aqui, a gente criou uma variável chamada intLED, né? Uma variável do tipo inteiro, e ela se chama LED, está recebendo o valor 3. Por que a gente fez isso? Para poder usar aqui essa variável como parâmetro da função pinMode e também do digital write, dessa outra função aqui. E não ter que ficar botando 3 aqui, tá? Isso a gente já fez na aula anterior, né? Em outros vídeos, aliás, aqui desse canal, só que eu queria dar o conceito de variável, né? O que seria uma variável? Variável é como se fosse um espaço que você reserva na memória do Arduino para guardar um valor. Então aqui a gente está reservando um espaço, no caso aqui é uma variável do tipo int, é um espaço de um tamanho específico, né? Estamos dando um nome para esse espaço ali e estamos botando o valor 3 ali dentro. Existem inúmeros outros tipos de variáveis, como por exemplo, a gente tem também uma variável float. A gente tem também uma variável bool, que é a variável booleana. O que seria uma variável float? Float, ela aceita números quebrados, né? Números reais, como por exemplo 1,2, pode ser também 66,57, números desse tipo, tá bom? A gente tem também a variável a bool, que eu botei aqui embaixo, né? Que ela aceita, por exemplo, comandos como 1 ou 0, tá? Ela aceita verdadeiro e falso. Então, é um tipo de variável que aceita valores binários, né? Ou é sim ou é não, tá bom? Nós temos ainda, além da bool, além da float, a gente tem, na verdade, uma infinidade de variáveis. Por exemplo, unsigned int. E o que seria essa variável unsigned int? Ela é como se fosse um int, na verdade ela é um int, né, uma variável inteira, só que o range, como eu posso dizer, os valores que ela aceita são um pouquinho diferentes dos valores que o int aceita. Como assim? O int, ele costuma aceitar, se não me engano, valores de menos 32.000, mais ou menos, não é exatamente esse número, mas varia aí de menos 32.000 até 32.000 positivo, tá bom? É nesse range aí. Então, daria mais ou menos uns 64.000 aí de valores, 64.000 valores que você poderia atribuir aí dentro da variável int, né? Unsigned int seria parecido, só que ao invés de você botar de menos num número negativo até um número positivo, ela aceita valores de zero, a partir de zero, até mais ou menos 65.000, tá bom? Eu estou arredondando aqui os valores porque o intuito não é dar valores exatos aqui, é só para passar uma ideia do que seria o unsigned. Então, o que seria o unsigned, né? Essa palavrinha aqui que vem antes do int, unsigned, significa sem sinal. Un significa sem e signed é sem sinal. Ou seja, não botaríamos um sinal aqui antes do número, antes do valor mínimo do range aqui da nossa variável. Então, ela aceitaria só valores positivos, tá bom? Números inteiros positivos, a partir do 0 até 65.000. E se a gente tirar o unsigned, fica só int, e o int seria um range diferente, seria de menos 32.500 e alguma coisa, até mais 32.500 e alguma coisa, tá? Então, você pode fazer esse unsigned, botar essa palavrinha unsigned também, antes do tipo float, fazendo com que a variável float aceite somente números positivos, aumentando o range, na verdade não aumentando, mas botando ele mais para cima, né? A partir do 0. Existe ainda o tipo de variável chamado char, short int, tem também um tipo de variável chamado byte, que seria o byte, né? O byte aceitaria valores inteiros de 0 a 255. Tá bom? Então, existe uma infinidade de tipos de variáveis. Se você é aluno da UERJ do IPRJ e tem acesso à apostila desse curso, vocês vão ver que na página, se não me engano, na página 50, tem uma lista de vários tipos de variáveis. Não é uma lista assim, exaustiva, ela não vai apresentar todos os tipos que existem, mas ainda assim vai ajudar bastante você aí a ter uma noção dos tipos de variáveis que você pode encontrar, tá bom? Então aqui são só alguns tipos. E como eu disse, o conceito de variável é um espaço reservado na memória, onde você vai guardar ali, você vai reservar ele e vai guardar um valor ali dentro, tá bom? O tipo char, por exemplo, recebe letras, né, caracteres.
O tipo int recebe números inteiros, o tipo float recebe número real, né? Ou seja, números com vírgula, número quebrado, e o tipo booleano recebe sim ou não, né? Você pode criar uma variável bool chamada x e fazê-la receber high, por exemplo, ou low, e por aí vai, tá bom? Então são alguns tipos de variáveis. E por que a gente cria variável mesmo para esse sketch? Bom, isso é simples. É porque é muito mais fácil você criar uma variável e usar ela aqui como parâmetro das suas funções. Se você quiser fazer alguma modificação posterior no seu sketch, você vem aqui em cima e muda. Aí chegamos na próxima etapa dessa aula, que é as definições. Isso aqui, ó, define LED3. O que seria isso? Definições são comandos que você faz e que eles vão fazer uma equivalência, digamos assim, entre essa palavrinha aqui e esse valor. Então, vai servir da mesma forma que a gente declarar uma variável aqui, variável chamada LED, e atribuir a ela o valor 3. Vai funcionar de forma muito parecida. A gente vai poder usar a palavrinha LED aqui embaixo, ao invés de botar o número 3 da porta. Então, qual é a diferença? Se é muito parecido, qual é a diferença entre int LED igual a 3 e define LED 3, né? A definição e a declaração de variável. Qual seria a diferença? Ajuda muito a gente ler, dar uma olhadinha aqui, ó, na documentação aqui do próprio Arduino, do site, e a gente vê aqui uma descrição do que seria o define. Ó. Define é uma diretiva muito útil da linguagem C++ que permite ao programador dar um nome a um valor constante antes de o programa ser compilado. Isso significa que, como está sendo antes do programa ser compilado, isso não vai ocupar espaço na memória. Isso vai ser uma equivalência entre aquela palavrinha que eu botei ali, né? Aqui, ó, digital write LED high, aqui, define LED 3. Está fazendo uma equivalência entre isso e isso. LED agora é a mesma coisa que 3, tá bom? E não está ocupando espaço na memória. Então, se você tem, por exemplo, uma variável que vai ser uma constante, uma variável global que vai ser uma constante o tempo todo ali para o seu sketch, é válido você fazer dela uma definição, porque você não vai mudar mesmo esse valor, então você pode fazer ela uma definição, evitando assim ocupar espaço na memória desnecessariamente, tá bom? Então, só para deixar claro, essa opção aqui de baixo, ela é um pouco mais ótima, ela otimiza o uso da memória do seu sketch, tá bom? Mas nada impede você de fazer isso aqui em cima, muito porque é só uma variável e o Arduino ainda tem espaço para declarar um monte de variáveis, né? Ele tem pouca memória, mas não é tão pouco assim também. Então não tem problema a gente declarar int ou a gente fazer definição. Só que para o sketch ficar mais otimizado, eu recomendo que você faça definições, tá bom? Então eu vou deixar uma definição aqui e aí vocês vão ver que vai funcionar perfeitamente esse sketch aqui. Vamos testar? Iniciar a simulação. Acendeu, beleza? Então ele está funcionando muito bem. Outra coisa que eu acho importante falar é fazer uma pequena diferenciação aí entre variáveis públicas e variáveis privadas, né? Vamos esquecer por enquanto então a definição e vamos voltar com a nossa variável aqui. Vamos voltar com int LED igual a 3, recebe 3. Bom, isso aqui a gente chama de variável pública. Por quê? É uma variável global, na verdade, né? Também é chamada de variável global. E por que ela é chamada assim? Porque como ela foi declarada fora das estruturas void setup e void loop e fora de qualquer função, ela pode ser usada dentro do setup e do loop e dentro de qualquer função. Ela serve para todo o sketch. Agora, por exemplo, se a gente declarasse essa variável aqui dentro do setup, vocês iam ver que ia dar algum problema. Talvez o LED não acenda, deu problema. Muito bem, por quê? Ela é uma variável privada agora, então ela só é válida aqui dentro do setup. Então, por causa disso, não tem como a gente usar ela dentro do loop, por exemplo. A gente não poderia acender o LED usando a palavra LED aqui, ao invés de botar o número da porta. Por quê? Porque ela é privada, ela só funciona aqui dentro do setup. Então, por que eu declararia ela dentro do setup? Bom, depende. Se você quer usar uma variável só dentro de uma função ou uma estrutura, você pode declarar ela dentro dessa função ou estrutura. Porque quando essa função ou estrutura deixar de ser executada, acabar, né, a variável que você declarou ali também deixará de existir e liberará espaço na memória. Então, variáveis públicas e privadas devem ser usadas de forma consciente, você deve saber a diferença entre uma e outra, porque você pode otimizar mais ainda o seu sketch sabendo disso. Se você não vai usar uma variável no loop, você pode muito bem declarar ela privada aqui no setup e usar ela ali no setup. E vice-versa. Se você tem, por exemplo, um for aqui, né, uma estrutura de repetição, você não precisa declarar a variável de controle ser, por exemplo, fora dele. Você pode declarar dentro da estrutura for, tá bom? E assim, quando acabar o for, essa variável aqui que eu declarei vai deixar de existir e não vai mais ocupar espaço na memória. Então, basicamente, o que eu queria dizer com essa aula aqui é isso. Variáveis são espaços reservados na memória e existem formas de você utilizar o sketch botando elas como privadas ou públicas. Sendo que as privadas você tem que usar com mais cuidado, porque dependendo da função da estrutura onde você esteja, você não vai conseguir utilizá-las, né? Porque é um espaço reservado na memória que fica ali disponível só enquanto aquela estrutura onde ela foi declarada estiver sendo executada, tá bom? É basicamente isso. Não se esqueçam das definições, usem e abusem das definições, são muito boas, tá bom?
E por hoje é só. Valeu, tchau, tchau.